Pessoal, como é que estão vocês? Como é que estão aí em casa, né? Eu quis, na verdade, preparar essa videoaula para vocês hoje, né? Que vocês estão assistindo, referente aí no sábado, referente a uma aula, né? Uma reposição de aula nossa aí. E por conta dessa logística que a escola colocou, né, de repor num sábado, né? As aulas que a gente está atrasado para poder cumprir a nossa carga horária. E a gente resolveu colocar uma videoaula nossa, preparada por nós mesmo, que possa ser útil a vocês, né? Eu postei na última aula, né, a aula de quarta-feira, eu postei aí para vocês uma atividade, na atividade lá da página 66, que vocês deveriam ler essa crônica e responder o exercício referente a ela, né, na página 68 e página 69, né? Se eu não me engano, 69, né? Até a oitava questão. Foi o que a gente pediu que vocês fizessem, né? Mas antes da gente adentrar, né, nesse conteúdo, porque eu quero fazer a correção, porque eu até fiz, li, né, as respostas de vocês, mas assim, como são muitos alunos, fica complicado às vezes do professor devolver todas as correções, né, tudo, dizer, olha, faça isso, isso, assim, 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 assado. É porque fica muito complicado a gente fazer isso daí um a um, porque a quantidade de alunos e de atividades são enormes, né? Então é uma tarefa hercúlea, né? Podemos dizer assim, em relação ao professor, né? Se a gente tivesse uma turma apenas, seria interessante, mas nós não temos apenas uma turma, né? São várias turmas e a gente tem que dar conta de todos, né? Que muitas vezes a gente recebe as atividades já em cima, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou ler o texto, né? Porque vocês têm o texto aí na página na página meia até a página 67, né? Vocês podem pegar aí e reler o texto, né? Uma crônica, inclusive isso daqui é um assunto que a gente tem falado bastante da crônica, do gênero crônica. Eu volto a dizer a vocês, aqueles que ainda não concluíram a sua crônica, né? Não mandaram nem o primeiro texto, eu solicito a vocês que enviem, né? Porque eu preciso desses textos para que eu possa colocar aí a nota de vocês referente ao mês de maio, né? E já estamos em junho, já estamos caminhando aí para a gente fazer a nossa prova bimestral. Então, na prova bimestral vai ser prova, mas a prova mensal referente a maio vai ser a nota dessa produção de vocês. Então, eu solicito que aqueles que ainda não concluíram, ou aqueles que eu devolvi para poder ajeitar, que refaçam, que devolvam para mim no WhatsApp para que a gente possa ver direitinho isso, tá bom? Outra questão, né, que a gente coloca ali. As respostas, né, vocês colocaram, né, com uma boa parte, não vou generalizar, mas uma boa parte de vocês colocaram respostas que não foram satisfatórias, né, para a nossa atividade, né? Então eu espero, a partir dessa correção aqui de hoje, a gente possa aí ir, vai no caderno, vai lá e corrige a atividade que a gente colocou, tá bom? Bom, a primeira questão, o nosso livro traz assim. Inicialmente publicada em um jornal, como acontece em geral com esse gênero, essa crônica traz uma série de reflexões. Na letra A, em sua opinião, ela pode atingir um público restrito ou mais amplo? Explique sua resposta, né? Bom, eu vi que boa parte de vocês, né, disseram que era restrito, né? Mas assim, é um público mais amplo, porque tem uma temática, né, que possibilita, né, a todos, né, terem essa noção. Então é um público amplo, né? Podemos atingir pessoas de diferentes condições sociais e diferentes idades, não apenas um público específico, tá? Que sensação a leitura provocou em você? Justifique sua resposta. Bom, a sensação que nós estamos falando aqui é, que vocês mencionassem, na verdade, as reflexões em relação à sua própria vida, né? Como cronista, né? Nesse caso específico, como é que o cronista ele interfere, como é que ele reflete, né?
ou refutam, né, essas considerações que o cronista disse e que vocês podem refutar e que vocês podem também refletir sobre aquilo que é dito pelo, pelo cronista, tá bom? Na letra na letra C, perdão, após a leitura da crônica, sua hipótese sobre o assunto foi confirmada. Ora, na hora que você abre aqui, né, na crônica, né, eu sei, mas não devia. Você faz julgamento de algo aqui. Você vai imaginar esse texto, eu acho que ele vai falar disso, 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 disso. Aí você chega bem aqui no final do texto e você vai dizer: "Ah, realmente é o que eu imaginei, é sobre o que esse texto falou". Ou então, não, esse texto realmente não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava que fosse, tá bom? Então você faz com ponderações e imagina algo quando você de cara começa a ler só o título, tá bom? Então aqui nessa letra C, vocês deveriam responder se essa hipótese, né, que vocês criaram na leitura, ela confirma ou não. Aí você vai dizer: olha, não, professor, confirma, porque eu imaginei que era aí que ia falar disso, disso, disso. E no final, o texto realmente fala disso. Ou então, não, professor, não se confirmou, porque eu imaginei que fosse falar de assunto tal, mas no final ele vai falar de assunto outro. Então, não vai se confirmar. Então, essa justificativa. Tem muita gente que botou só o não. E eu fico injuriado quando eu vejo só um não ou só um sim, tá? Então vocês têm que justificar. A questão não pede para justificar, então você justifica, tá bom? É uma questão pessoal? É, mas você tem que trazer esses pontos aí, senão fica uma coisa incompleta, tá? Na segunda questão, uma crônica pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. A gente falou isso que é o foco narrativo. Toda narrativa ele tem seu foco. O foco narrativo em primeira pessoa é quando o narrador ele é personagem, ou seja, ele não apenas narra o fato, mas ele participa daqueles fatos ali. E o foco narrativo em terceira pessoa é quando o narrador ele apenas é testemunha daqueles fatos, ou seja, ele não participa diretamente daquele acontecimento. Então, nesta crônica, né, a cronista escreve em primeira pessoa, enumerando e escrevendo fatos que presencia em seu cotidiano. Aí vem, na letra A, em sua opinião, qual foi o ponto de partida dela ao escrever sobre esse tema? Quando a gente fala ponto de partida, aí a gente vai buscar aquela referência que a gente tem lá da crônica. Lembra que eu falei que a crônica é um instante, é um momento, é uma imagem, que a partir daquele acontecimento, pode ser você passeando na rua, você viu uma coisa engraçada. A partir daquela coisa engraçada que você vai escrever uma crônica, né, baseada nela lá. Então a nossa crônica, inclusive, ela tem que ter essa relação, né? Fatos que acontecem na própria cidade de São João do Salto que vão ser geradoras, né? Ou seja, que vão ser o ponto de partida para a produção da crônica de vocês, tá? Sim, mas aí a cronista, ela teve um momento, né? Teve uma situação em que ela se baseou para poder colocar esse texto, né? Para poder falar sobre esse texto, né? O que a gente espera que vocês vejam aí é que provavelmente a observação e a constatação de como a vida, né? De como a rotina da vida moderna vai automatizar as pessoas, né, que passam a não enxergar esse dia a dia, né, como algo a ser verdadeiramente vivido. Então, em algum momento ela se deu conta por alguma situação, por exemplo, de uma pessoa que passa e não olha para um mendigo, então que não se condói das situações ali da vida, né, e que fica mais no automático, anda no ônibus e não cumprimenta, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Essa automatização que as pessoas têm principalmente nas cidades maiores, talvez tenha sido a motivação dessa crônica, o seu ponto de partida, tá bom? Na letra B, de que forma a escolha do foco narrativo contribui para aprofundar essas reflexões? Bom, é, o foco inicial, que está em primeira pessoa, né? É,
logo coloca, né, logo passa ao uso de expressões como a gente, aproxima a autora e leitor, né? Então, quando utiliza a gente ou então nós, né, fazendo com que o leitor, no caso, né, nós, nos envolvamos com as reflexões e assim se veja e se coloque naquela própria mesma experiência. Se não nas mesmas experiências, mas pelo menos em algumas das situações descritas por ela. Então, trazer essa pessoalidade, trazer essas expressões, né, que são mais relacionadas à oralidade, à linguagem coloquial, faz com que nós nos inseramos dentro dessa narrativa e em algum momento eu possa me reconhecer naquela narrativa ali, em algum dos fatos descritos, em algum dos pontos descritos ali na crônica, tá bom? E na terceira questão. Agora reflita sobre a relação entre o título da crônica e seu conteúdo. E aí, o que vocês responderam, né? Bom, o título da crônica, vamos voltar lá. Ainda bem. Eu sei, mas não devia. Eu sei, mas não devia. Ora, quando é que uma pessoa diz ou em que situações essa expressão é utilizada cotidianamente, né? Eu sei, mas não devia. Bom, na letra A, qual é a reflexão que a cronista faz em torno dos atos cotidianos das pessoas que na atualidade vivem em zonas urbanas e das consequências que isso traz? Primeiro, eu sei, mas não devia, né? Talvez é o comportamento que cada um de nós sabemos que não é o correto, mas que nós não deveríamos agir daquela forma, justamente por isso, tá bom? Bom, mas vamos ao ponto crucial aqui que nos interessa. A possibilidades que a gente tem de responder é a perda da sensibilidade, das características essenciais que nos fazem humanos, né? Como o sentimento de compaixão, de empatia, o sentimento de pertencimento, a necessidade de comunicação interpessoal, a fruição, a interação com a natureza de forma saudável. Então, eu sei muitas vezes que eu não posso jogar lixo, né? Eu não posso pegar ali aquele papelzinho de bombom, ou então aquele pauzinho do picolé, ou aquele saquinho do din-din. Eu sei que não é correto jogá-lo na rua. E por isso eu não deveria fazê-lo, mas eu acabo fazendo. Às vezes, não quero procurar uma lixeira, ou então não quero guardar no meu bolso para levar para botar no lixo mais próximo. Então se desfaz, né, daqueles objetos. Ou então, ao invés de esperar que o carro guardar o lixo, né, esperando que o coletor de lixo passe ali na rua para coletar aquele lixo, eu peguei uma sacolinha ali e furtivamente eu vou lá e jogo ali no terreno baldio. Eu sei que não é certo, eu sei que é errado e eu não deveria fazê-lo, mas acabo fazendo. Ou então chegar em um local e ignorar ali os presentes, não dando um bom dia, não dando uma boa tarde, não dando boa noite, não dizendo com licença ou como vai vocês. Então são expressões que eu sei, né, que são importantes e que eu não deveria, né, lançar mão delas, não deveria abdicá-las delas, né? A gente deveria sempre utilizá-las cotidianamente, tá? Então, diante disso, a gente pode relacionar diretamente com essa questão, né? A perda da sensibilidade em relação a várias situações, né? Está relacionada diretamente com aquilo que diz o nosso texto em si. Bom, na letra B. Analise o título da crônica, eu sei, mas não devia. Em sua opinião, o que o narrador sabe, mas não deveria, né? Eu acho que já dei a dica aqui, né? Eu aliás, eu vi não, né? Eu vi, li o que vocês escreveram. Algumas respostas eu gostei, né? Foram respostas variadas, né? Justamente porque a leitura, né, do título depende da reflexão de cada um de vocês, né?
Alguns de vocês responderam, por exemplo, que o narrador tem consciência de ter se acostumado com várias situações e com isso ter perdido momentos prazerosos da vida, ou ter se acostumado a fatos desagradáveis para não sofrer. São possibilidades, eu sei, mas não devia, né? É você saber que algumas coisas são erradas e você, né, não se indignar, né? Não querer que essas coisas mudassem. Então, eu sei que são erradas, eu sei que são passíveis de indignação, mas eu continuo na latência, eu continuo ali, não me importo, não é comigo, isso pouco me importa. Então, essa falta de indignação com essas coisas ali que, de fato, é aquilo que a gente não deveria repetir ou fazer, tá? A quarta questão. A construção do texto baseia-se em um esquema de repetições dispostas em paralelo. No caderno, complete o início de cada parágrafo com uma das circunstâncias geradoras, né? Aqui foi a questão que foi a confusão de todo mundo, né? Todo mundo parece que não leu o texto e a gente saiu nomeando aí as coisas de qualquer jeito. Vamos lá. Eu vou deixar até as respostas aqui do livro, né, para vocês situarem. Aqui a gente tem o quadro, na primeira, na primeira linha dessa primeira coluna nós temos distanciamento, indiferença entre as pessoas, indiferença pela natureza, opressão da publicidade, perda da noção de paz, destruição do meio ambiente, submissão ao trabalho sem tréguas, consumismo, isolamento em autodefesa, falta de lazer. Isso são os fatos, né, que são tratados no texto. Aí eu tenho as afirmações. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada. A qual elementos desses que estão no quadro esta fala está direcionada? Isso daqui é um trecho do texto, né, da crônica, né? Então está relacionado à indiferença com a natureza, tá? Então era só para você colocar aqui. Na letra B, a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. Daqui referente a quê? A submissão ao trabalho sem tréguas, né? Essa rotina do trabalho. Então tá aqui, submissão ao trabalho sem tréguas. Letra C. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, perda da noção de paz. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com a violência, né? As pessoas se habituam. Ah, morreu mais um. Ou aquilo que é a Covid, né? Os primeiros mortos foi um alvoroço, né? Hoje nós estamos chegando a 500 mil de pessoas mortas e parece que normalizamos a questão, né? Ah, mais um morreu. Ah, mais um morreu. Mais um morreu. E aí continuamos a colocar no nosso ego, na nossa falta de empatia com os que morreram e com aqueles que estão ainda conosco, né? Então não uso máscara e quando uso eu coloco uma máscara somente na boca, em que o nariz fica exposto. Ou então muitas vezes nem uso máscara mesmo. Ah, eu vou saindo na rua, né? E não me preocupo, né? Qualquer coisa é motivo de eu sair na rua. Né? Ah, eu tô no meio do povo, não quero usar a máscara porque eu não me acostumo, porque eu fico sem fôlego, lei do engano, porque sem fôlego fica aquele que está lá no respirador, né, que precisa de uma máquina para fazer a respiração automática e muitas vezes ele não volta para casa. Então é preciso essa empatia, né? É preciso colocar também. Então nos acostumamos com as coisas que são massas que se repetem, né? Cotidianamente, diuturnamente acontecem em nossas vidas e isso acaba levando a gente a normalizar esses fatos, que não é normal. Não é normal termos quase 500 mil de pessoas mortas, né? Isso não é normal, tá? Continuando aqui. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. Isto é o distanciamento, a indiferença entre as pessoas, a falta de amor às pessoas mesmo, né? O respeito, né? A diligência que nós podemos levar ou colocar a pessoa, tá bom? A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. Isso é consumismo.
até mesmo consumimos aquilo que nem muitas vezes queremos, aliás, não aquilo que nós precisamos, né? Nós consumimos coisas que banais, para que comprar isso, né? Às vezes, sabe aquela balinha que você compra ali, você precisa mesmo daquela balinha? Para quê? Para estragar seus dentes, né? Para poder aumentar a tua glicose? Aquele tênis, né, que muitas vezes nos coloca, eu quero comprar um tênis da Nike, um tênis da Reebok, um tênis não sei disso, daquilo. Precisa mesmo? Você está necessitado disso? Eu preciso trocar de celular todo ano porque eu tenho que estar com o mais atual. Precisa. O celular não tem que ter uma função básica, é ligar e receber ligação, ou no nosso caso específico, acessar a internet, ter um WhatsApp. O celular do ano passado não fazia isso, por que, que eu preciso comprar um nesse ano se o meu ainda está funcionando? Então é para a gente refletir a normalidade, né? Essa questão de querer estar disposto a pagar por tudo, até mesmo pagar pelo afeto, pagar pelo para coisas que a gente percebe que não tem como você pagá-lo, tá bom? Tem gente que paga pelo voto, né? Tem gente que vende o voto em troca disso ou daquele outro favor, né? Enquanto que o sufrágio, que é o voto, né? É algo, né, dentro das repúblicas é algo basicamente sagrado e que ali é teu poder de escolha, é a tua exerção da democracia, né? Então você deve saber escolher muito bem para quem será direcionado ou dada essa tua confiança, porque ali você está dando o teu passaporte para aquela pessoa ser a tua voz, né? Para poder resolver os teus anseios, os teus problemas. E a gente não consegue fazer isso muitas vezes aqui no nosso Brasilzão, né? Bom, a gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A opressão da publicidade, gente. Nós somos bombardeados cotidianamente com cartazes em nossa vida, com a propaganda. Estamos na televisão, é propaganda. Vou assistir a um vídeo do YouTube. Pã, mais propaganda. Compre isso, faça aquilo, não sei o que tem mais lá. Você precisa disso. Nós somos bombardeados nessa dimensão, nessa questão da propaganda. Então, essa poluição, né, que é o que eu construo, né, que eu coloco em si. A gente se acostuma à poluição, destruição do meio ambiente. Aquele córrego que passava lá de trás da minha casa, agora só passa esgoto. E eu continuo me normalizando. Já era. Aquela coisa fétida. Aí não você não busca um meio, você não faz um processo que, olha, não vamos admitir isso, não vamos jogar o lixo ali, não vamos admitir que esse nosso riacho seja poluído e assim por diante. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. O isolamento em autodefesa. Eu prefiro me omitir. E essa omissão eu vejo alguém sendo agredido, não vou meter meu bico ali não, porque senão vai sobrar para mim. Eu vejo uma agressão a uma mulher, eu vejo uma agressão racial a uma pessoa e eu me calo. Eu vejo sendo cometido um bullying e muitas vezes eu participo daquilo, ou então não me meto, porque prefiro a autodefesa. Eu prefiro o silêncio, né? Há uma frase que diz, né? Do Martin Luther King, né? Grande defensor da causa negra nos Estados Unidos, dizia assim: o que me espanta não é o grito, né? Dos injustos, mas sim é o silêncio dos justos. Nós, né, que devemos lutar pela justiça e queremos a justiça, queremos a benevolência, queremos as coisas boas que elas aconteçam comigo e com a sociedade, nós não podemos nos silenciar ou então nos calar diante de agressões, diante, né, de violações de direitos, diante, né, de toda a problemática que envolve a sociedade, porque isso é omissão e nós não podemos pecar pela omissão.
A gente deve se reivindicar. Se minha escola necessita disso ou daquilo, eu não posso me silenciar. Não tenho nada a ver com isso. Tem sim, é tu que estuda lá, é tu que coloca. Se minha escola ainda não for reformada, né, temos que ir lá. Por que que não foi? O que que está faltando? Porque é assim que o cidadão consciente deve agir. Isso não indica que você está sendo agressivo ao político, ao prefeito, mas é dizendo que, olha, eu tenho um direito e é preciso que você, que a quem demos o nosso passaporte, a nossa voz, deve também lutar por isso. Então, cada um de nós, né, devemos compartilhar e irmanar-se desses objetivos para que de fato possamos alcançar o bem, não o bem individual, mas o bem coletivo, porque quando somente um está bem, há uma coisa de errada nisso. Porque a sociedade só é boa quando todos gozam dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. Isso é a sociedade ideal. Então, quando um sofre, o coletivo deve irmanar-se e deve buscar, reivindicar para que de fato aquele que sofre ele possa superar aquele sofrimento, tá bom? Na quinta questão, para a cronista, o ser humano se acostuma com determinadas situações sem se dar conta disso. Que tipo de argumento, na letra A, ela apresenta para justificar seu ponto de vista? Vamos lá. Você deveria enumerar fatos, comportamentos e atitudes que exemplifiquem o que acontece, o que apontem, né, em cada uma dessas afirmações. Existe um motivo que explica a razão por que o ser humano se acostuma à perda da natureza, à guerra, ao isolamento, ao trabalho sem tréguas. Para a cronista, qual é ele? Para a cronista, ela deixa muito evidente que é evitar o sofrimento, se preservar diante das asperezas e perdas da vida. Se preservar. Eu vou ficar batendo boca só porque queimaram umas arvorezinhas. Eu vou ficar batendo boca só porque a Amazônia pegou fogo. Não, prefiro evitar. É que nem aquele carteiro do Chaves, né, o Jairinho. É para evitar a fadiga. Mas essa fadiga que a gente está evitando, ela vai, essa omissão, né, que nós estamos colocando ali, ela vai gerar mais na frente problemas ainda mais sérios. Se a gente não cuidar da natureza, nós não teremos um planeta habitável daqui a uns anos, né? Daqui a alguns anos, vocês que estarão maiores, eu que já estarei mais velho, né? Terei péssimas condições de habitar, de moradia. Então, tudo isso porque nós não gritamos agora, porque nós nos omitimos, porque eu preferi evitar a fadiga ou o desgaste, tá? A crônica está dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na letra A, qual é a relação entre o título e a constante enumeração do grupo de palavras que introduz cada parágrafo da crônica? Ora, o título e a expressão que introduz cada parágrafo, a cronista já antecipa sua visão a respeito do tema. A gente se acostuma, mas não deveria se acostumar. Ela diz: olha, nós nos acostumamos, mas isso não é o certo a ser feito. A gente não deveria estar acostumado. É aquela coisa, né? De tanto ver um fato, um acontecimento, aquilo se torna normal. É que nem um médico que convive diariamente com a morte. Morreu mais um, é mais um. Mas para aquela família, né, que não está habituada à perda, não foi só mais um. Foi a pessoa que eles amavam. Era a pessoa querida que eles perderam. O médico ele é inumano? Não. Mas o médico tem que se desesperar por tudo? Não. Mas não pode se dizer que é só mais um. Não pode ter humanidade, não pode ser incentivo a ponto de dizer que também que aquela perda ali não é sentida, porque isso também um médico que se desespera a cada morte, né, que ocorre nas suas mãos, ele não tem condições também de exercer a profissão, né? Fica difícil, porque ele é aquela questão, ele não é Deus, ele é humano, né?
tem limitações, e ele sabe, mas ele tem que ter consciência também de que é possível fazer aquilo o máximo possível que ele tem de recursos em suas mãos para poder também salvar a vida, né? Quando não consegue, pelo menos ele diz, eu fiz o que foi possível. Isso é que dá de fato o alento, o acalento a ele, né? Bom, segundo o cronista, se acostumar com determinadas situações de prazer tem consequências destrutivas para a vida. Em que momento da crônica isso é mostrado? Bom, a gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. É essa expressão que a cronista indica essa consequência destrutiva, né, da nossa isenção. Em sua opinião, porque muitas pessoas se acostumam a agir assim? É uma resposta muito pessoal, mas aqui vocês poderiam considerar em suas reflexões que há casos de pessoas que deixam de refletir sobre o que é mais importante na vida. Por vezes afundados na rotina do dia a dia e na luta pela sobrevivência, deixam de olhar a natureza, de interagir com os amigos e a família, de se sensibilizar com o sofrimento do outro, de exercer seus direitos com plenitude. Então, essas são as situações em que, de fato, ocorre esse poder destrutivo da vida, né? Quando nós não consideramos os fatos, os elementos e normalizamos aquilo que acontece ao nosso redor. Então é preciso saber viver, né? Tem aqueles que têm um trabalho e que vivem para trabalhar, enquanto que o processo deveria ser o contrário, né? Eu trabalho para viver. Então, eu tenho um momento do meu trabalho, dou graças a Deus a isso, mas eu também tenho um momento de lazer, eu tenho um momento de estar com os filhos, né, com os meus parentes, com meu pai, com minha mãe, né, de ser humano, né, porque a vida da gente não pode ser retratada em trabalhar, comer e dormir. Não é isso a nossa vida. E há muita gente que transforma a vida deles basicamente nisso. E nisso a vida passa. E não tem como voltar. Uma vez passado, né? Se você é criança e você não brinca, depois de adulto você não vai poder brincar como uma criança. Não é como, tá? Então é preciso a gente ter essa noção e essa dimensão bem posta em nossas cabeças. Na sétima questão, leia a seguir duas informações sobre o tema da crônica e do poema dramático presente na leitura 1. O ser humano se acostuma com tudo, passa a achar normais determinadas situações e nada faz para mudar sua vida. Não há melhor espetáculo do que a vida, e ela merece ser vivida com vigor e esperança, mesmo que haja dificuldades e privações. Depois de conhecer a crônica, eu sei, mas não devia, e um trecho do poema dramático Morte e Vida Severino, que a gente veio lá das aulas passadas, qual das afirmações anteriores espelha sua visão diante da vida? Aí é pessoal também, essa questão. É importante que vocês deem as impressões de vocês, né? Que vocês discutam, né? Discutir assim no seu próprio eu, né? Interior, no sentido de que as pessoas devem tomar a própria vida em suas mãos, mantendo a essência do que nos torna seres humanos. E ambas afirmativas aqui, elas corroboram essa perspectiva, né? Elas vão para essa significação. Então, não é preciso não se acostumar com tudo isso e reagindo contra a opressão, a violência, a solidão, o desenvolvimento, a empatia, a solidariedade, a cooperação e a tolerância. Então, é preciso a gente não se acostumar com essas omissões, né? É preciso a gente saber reagir. A violência, quando não é imputa, seja ela violência física, moral, é, a gente não deve agir com violência também. A reação que a gente diz também é de tentar mudar essa dinâmica, né? Até porque não se faz a paz construído a partir da violência. Isso daí
É uma dinâmica, se alguém me bater, eu vou bater nele também. Não é assim essa reação. A reação deve ser, por que tu não me bateu? Por que não é mais fácil conversar, o diálogo, né? Porque há gente que se opõe, né? Que coloca a sua fala como se fosse a mais importante e não aceita aquilo que a gente chama do contraditório, que é a outra fala. Eu posso não concordar com o que tu falas, mas vou defender e até a morte o teu direito de falá-la. É assim que o Jean-Jacques, aliás, esqueci o nome do filósofo, né? Não é Rousseau, mas ele coloca isso dali. É o direito que cada uma das pessoas tem de expressar sua opinião sobre os mais diversos motivos. Tá? A oitava questão. Entre as situações exemplificadas pela cronista na relação entre o que o ser humano faz e as consequências que sua indiferença e conformismo trazem, qual delas mais sensibilizou você? Justifique a sua resposta. Aí também é uma questão bem pessoal, né? Então, aí é com vocês. Eu achei algumas respostas interessantes, né? Nessa linha aí. É, né? Mas assim, algumas poderiam ser melhores elaboradas, como eu sempre gosto de dizer. Parece que vocês não gostam de dar a opinião de vocês, parece que vocês não gostam de serem ouvidos. É necessário vocês falarem. Não se omitam, né? Não deixem de falar, não deixem que os outros falem por vocês. Vocês têm que ter voz, né? Faz parte do processo você ter voz, de falar. Não tenham medo de falar, porque tudo que vocês forem falar é útil ao processo de ensino-aprendizagem de vocês, tá bom? Diante disso, diante dessas correções, vocês façam as correçõezinhas aí no caderno, das respostas que vocês colocaram. E na próxima semana a gente volta na nossa aula segunda-feira, tá bom? Um forte abraço a vocês, cuidem-se, tá bom? Cuidem-se, não normalizem a pandemia, não normalizem as perdas que o nosso país sofre. São quase 500 mil pessoas mortas. E cada uma, né, é uma de uma família. E quantos perderam da mesma família entes queridos? Famílias que foram duramente, tiveram duramente seus pais, sua matriarca, seu patriarca retirados, né? Porque a gente sabe que a gente vai perder um dia, mas não é aceitável perdê-lo, né, por uma pandemia. E muitas vezes por falta de cuidados nossos. Se forem à rua, usem máscaras. Né? Se só saiam de suas casas para resolver aquilo que é indispensável. E vocês, né, pela idade que têm, não há nada que seja indispensável, né, que outra pessoa não possa fazer por vocês, tá bom? Então, um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão ouvindo, mas eu espero que vocês façam aquilo que nós estamos pedindo. Até segunda-feira, gente. Forte abraço.